Olá, tudo bem? Hoje nós já estamos no quarto dia dessa semana de oração, que maravilha! E o tema de hoje nós vamos falar de um Deus, de um Jesus, de um Pai que restaura as pessoas e as torna cidadãs do reino dos céus. Que maravilha, não é? Você está preparado para o culto de hoje? Então feche seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelas bênçãos e por um dia ter nos tornado cidadãos do teu reino. Senhor, se nesta noite vamos falar para alguém que ainda não passou por essa experiência, pedimos que o Senhor abra o coração dessas pessoas agora para o entendimento. Pedimos isto por Cristo Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar da história de Nicodemos. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 3, tá bom? A minha Bíblia já está marcada aqui. João, capítulo 3. Nós vamos fazer as leituras assim bem pausadamente, vamos estar comentando no decorrer delas, tá bom? Então, nós vamos ler agora João 3, somente o verso 1. E diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. A irmã White diz que Nicodemos, ele ocupava uma alta posição, uma posição de confiança na nação judaica. Ele era talentoso, educado, rico, instruído e honrado. Mas ele estava muito impressionado com os ensinos de Cristo e ele queria conhecê-lo melhor. Ele desejava até ter uma entrevista com Cristo. Mas como é que ele ia fazer isso? Isso seria um escândalo. Se ele fizesse isso abertamente, seria humilhante para um homem que ocupava tão grande posição. Se o Sinédrio soubesse desse encontro, ele seria desprezado e acusado. Então, ele decidiu ter esse encontro com Cristo em secreto. Ele sabia que o Salvador se retirava no Monte das Oliveiras. Então ele esperou a cidade toda dormir, ficar tudo escuro, ficar tudo em silêncio, para ir nesse encontro com esse mestre tão sábio. Vamos continuar então. João 3, verso 2. Diz assim: Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Olha que coisa. Jesus, ele já conhece o coração, né? E ele já sabia que ali naquelas palavras de Nicodemos estava inspirando incredulidade. Na hora que ele começa dizendo assim, ó, Rabi, sabemos que és mestre, ele já não estava sabendo de nada. Ali ele já mostrou que não estava sabendo de nada. Ele não reconhecia Jesus ali como Messias, e sim como um mestre, um rabi enviado por Deus. Ele só sabia assim, é uma pessoa que estudou muito, um professor muito estudado e que sabe muito, talvez um pouco mais do que eu, né? Então ele já foi ali mostrando que tinha incredulidade ali na fala dele. Agora vai para João, capítulo 3, verso 3. Diz assim: A isto que ele falou, respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus sabia que ali, aquela vontade de Nicodemos, daquele encontro, daquela entrevista, era discutir a missão de Jesus. Ele não queria verdadeiramente saber quem era Jesus, porque ele não tinha ideia de que era o Messias. Agora vai para João 3, verso 4. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Como é isso? Aqui mostra realmente que ele não conhecia nada a respeito de Jesus e que ele não tinha entendido que o Senhor Jesus aqui estava falando do nascimento através do batismo, através do novo conhecimento para ter uma nova vida. Nós falamos sobre o batismo no nosso segundo encontro, lembram? Olha, hein? Não pode esquecer das coisas que aprenderam.
Então vamos para o verso 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Forte, não é? E ele continua dizendo: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra aonde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Aí, olha que coisa. Quando Jesus foi falando, Nicodemos já tinha assim uma graça por ele, né? Já achava ele assim super sábio. Quando Jesus começou a falar isso, ele disse: gente, o que é que ele tá falando? Gente, aí ele ficou mais impressionado, muito mais impressionado. E isso fez com que Nicodemos perguntasse ainda mais. E olha só, nós temos que lembrar que toda história que é registrada na Bíblia, ela tem um recado para a nossa vida primeiramente. Então nós temos que nos encaixar nessa história. Quem nós somos aqui? Nós somos Nicodemos? Claro que não somos Jesus, mas se estamos agindo como Nicodemos, vamos refletir. Vá para João, capítulo 3, verso 9. Diz assim: então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus. Eu imagino que Nicodemos estava assim já. Como? Mas como assim? Como que pode acontecer isso? Aí Jesus acudiu ele e falou: calma, meu filho. Tenha paciência que eu vou te explicar. Verso 10. Jesus disse para Nicodemos: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Eu imagino para Nicodemos, que chato isso, né? Nossa, você é tão bom e não sabe isso? Verso 11. Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Se das coisas da terra você não está acreditando, que dirá das coisas celestes? Verso 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Eu fico imaginando Nicodemos ouvindo tudo isso. Eu fico imaginando porque assim, eu já fui uma pessoa que não acreditava em nada e que não queria ser adventista do sétimo dia, principalmente. E eu fico imaginando quando Nicodemos ouviu ele falando assim: você tem que nascer de novo. Você tem que viver uma vida diferente. Você tem que ser renovado para você entrar no reino dos céus. Gente, hoje, o maior desejo do nosso Deus é que nós aceitemos esse chamado, que nós aceitemos esse convite. Não há nada demais em aceitar seguir a Cristo. Nicodemos não queria aceitar porque ele tinha medo do que ia ser falado dele fora dali. Como que seria para ele ser aceito na sociedade se ele deixou de ser o cara, o bambambam, para seguir um mestre que apareceu lá na cidade? Só que eu e você sabemos que ele não era um mestre qualquer. Não era qualquer pessoa. Nós já conhecemos a história. Nós já sabemos que podemos seguir a Cristo. E que vai ser tudo maravilhoso quando fizermos isto. Por que que nós protelamos? Por que que nós ainda ficamos com o pé atrás, pensando: ai, não sei, vou fazer uma entrevista primeiro com Deus? Vou primeiro conversar com Ele? Não, eu vou esperar. Primeiro eu me formar, primeiro eu fazer, primeiro eu acontecer. Não, ai, não. Nós estamos hoje falando de um Deus que restaura pessoas e torna essas pessoas cidadãs de um reino que Ele está preparando. Nós não fomos feitos para ficar aqui. Não fomos feitos para ficarmos aqui. E por mais que hoje eu esteja falando para você que estudou muito,
que tem assim a maior formação, que é a pessoa assim, olha, você é dono, você é rico, você é... O Senhor Deus conhece teu coração. E Ele sabe do que você precisa. Às vezes, aquelas horas que você deita na cama e não consegue dormir, preocupado com algumas coisas, sentindo falta de alguma coisa, essa falta pode ser Cristo. E Ele quer fazer essa diferença na sua vida. Por isso, essa semana de oração é para homem, é para mulher, é do ministério da mulher, mas é para homem e para mulher. É para todos os filhos de Deus que tem dúvida, que tem preocupação e que quer de alguma forma preencher o coração com alguma coisa que está faltando. Nicodemos era um homem que tinha muito, que sabia muito e não sabia nada. O Senhor Deus, Ele tem o reino para nós. Ele quer muito nos dar a vida eterna. Foi como nós acabamos de ler, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. É isso que Ele quer dar para nós. Vida eterna. Que o Senhor Jesus possa restaurar a sua vida. Que você permita, que você dê um espaço para que Ele entre e faça um estrago dentro de você. A ponto de você dizer assim, olha, realmente eu estou deixando Deus fazer a diferença na minha vida. E eu quero fazer parte do reino. Isso é muito bom. Que Deus ouça a sua oração nessa tarde, noite, manhã, não sei que hora que você está assistindo, também não me importa. O importante é que você assista essa mensagem e que você entenda que assim como Nicodemos, que ficou ali curioso e que Deus sabia o que ele tinha no coração, nós também podemos estar curiosos do que é que está fazendo falta em nós. E Deus conhece o nosso coração e sabe que nós precisamos de Cristo Jesus para alcançarmos a vida eterna. Eu vou te contar a minha história bem rapidinho. Eu não sou adventista de berço, não sou. E não queria ser, acredita nisso? Eu queria ser qualquer coisa menos adventista do sétimo dia. Mas um dia eu fui estudar na escola adventista de Campo de Fora. E eu conheci uma menina lá chamada Leia. A Leia com certeza vai assistir esse vídeo. Porque todas as vezes que eu conto essa experiência, eu dou um jeito de mandar esse vídeo para ela, né, Leia? Pois é, a Leia, ela me convidava todas as vezes que tinha alguma programação na igreja. Não precisava ter programação especial, não. Ela me convidava sempre. E eu fiquei cansada um dia e eu falei, olha, chega. Eu sempre dou uma desculpa para a Leia. Eu vou, porque aí eu indo para a igreja, ela para de me convidar. Eu vou logo, já acaba com isso, pronto, acabou. E eu fui para a igreja do Campo de Fora num sábado de manhã para assistir um culto. Mas eu fui assim, só para você ter uma noçãozinha assim de leve. Eu fui de tênis, uma meia soquete. Eu gostava muito de usar a tornozeleira, eu botei a tornozeleira por cima da meia soquete. Eu fui com uma bermuda begezinha, manteiguinha, creme, manteiguinha assim, pensa numa cor bem clarinha, manteiga. A bermuda, ela era social, ela tinha barrinha dobrada. Se eu soubesse, gente, que hoje eu ia contar a minha experiência, eu tinha guardado de verdade essa bermuda, sabia? Mas enfim, coloquei uma camiseta branca por dentro da bermuda, porque ela era meio transparentezinha, então a camiseta ia cobrir tudo ali que necessitava ser coberto. E coloquei as coisas que eu mais gostava. Eu nunca fui de pintar unha, nunca gostei. E hoje, por ser cristã, então menos ainda. Né? Nunca gostei de pintar unha, mas eu gostava de uma maquiagem muito leve, tanto é que você pode ver que eu tô com batom, mas o batom é da cor da minha pele, então eu sempre gostei de uma maquiagem muito levinha, 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 passei uma maquiagem leve, mas eu gostava de usar bijuteria, joias, mentira, bijuteria mesmo, bijuteria daquelas bem pobrezinhas, nunca tive alergia, então, abusei. Eu colocava anéis até as dobras dos meus dedos, só não colocava nesse dedão porque eu tinha gastura. Então eu colocava anéis aqui até as dobras dos dedos. Eu nunca gostei muito de corrente, só quando eu usava alguma coisa assim, um decote para uma festa. Eu nunca fui também de andar muito pelada, não. Mas assim, usava alguma coisa assim, um vestido que ficasse mais decotado aqui, eu colocava uma correntinha leve. Nunca gostei muito. Brinco, eu colocava 2 no mesmo buraco. Nunca tive mais de um buraco, só um. Eu colocava 2. E pulseira. As mulheres que estão me ouvindo vão lembrar. Eu tenho 48 anos, então quem tem mais ou menos essa faixa de idade vai lembrar que teve uma época que a gente usava umas pulseiras que pareciam umas argolas de brinco, de metal, e que ela fazia barulho. Eu usava daqui até aqui, gente, era ridícula. Eu era uma árvore de Natal, pensa, daqui até aqui. Aí eu fui, botei todas as minhas pulseiras e fui pra igreja. Qual era a minha ideia?
Eu vou chegar na porta da igreja, alguém vai dizer pra mim assim, você não pode entrar aqui desse jeito, imagina, de bermuda, de tênis, ai, cheio de coisa. Não, vai embora pra casa. Aí eu ia dizer pra Leia, olha, Leia, eu fui até a sua igreja, não me deixaram entrar, então agora para de me convidar, né, porque eu sou assim, enfim. E fui. Quando eu cheguei na porta da igreja, eu fui recepcionada, muito bem recepcionada, pela minha professora, Irene. E aí ela fez assim, Isabela, você aqui, que maravilha, que alegria te ver aqui, não sei lá, não sei lá, não sei lá. E eu fiquei arrasada. Eu falei, gente, não era isso que era pra acontecer. Aí ela disse, quem te convidou? Eu disse, a Leia, professora. Arrasada, chateada. E ela disse, vamos lá até a sala da Leia. Aí descemos umas escadas e fomos até a sala onde a Leia estava na tal da escola sabatina. Até então eu não conhecia nada do que era isso. E aí foi uma coisa assim muito, muito interessante. Quando ela abriu a porta, ela disse, Leia, e aí a porta ficava no fundo da sala, tinha um professor lá na frente, os alunos todos virados para frente. Quando ela disse, Leia, todo mundo fez assim, e olhou para trás. Todo mundo olhou para mim. Aí ela disse, Isabela, e aí a Leia veio, amiga, que bom. Eu sentei lá, assisti a Escola Sabatina, não me pergunte o que foi falado naquele dia, porque eu estava fora de mim naquele momento. Eu não me acreditava que eu tinha conseguido entrar ali. Mas tudo bem, eu pensei, é só esse momento, a gente vai embora. Acabou aqui, a gente vai embora. Quando terminou ali, eu falei, Leia, que bom, tá, estão indo embora, tal. Ela disse, não, agora a gente vai pro culto. Vamos subir pra igreja. E, gente, quando a gente subiu pra igreja, não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ir na igreja do Campo de Fora. É uma igreja grande, tem um corredorzão. E aí eu disse pra Leia, vamos sentar aqui atrás, né? Ela disse, não, vamos sentar lá na frente. Gente, a Leia sentava do meio da igreja pra frente. Não era lá na frente, frente, mas também não era atrás, não era no meio. Era do meio da igreja pra frente, gente. Eu desfilei de bermuda e parecia que a igreja não acabava nunca mais, que aquele corredor era enorme. Parecia assim uma eternidade para eu chegar no lugar onde a Leia estava sentada. E eu me sentei ali e assisti todo o culto. Não me pergunte também o que é que falaram no culto, porque eu não lembro de mais nada. Aí você vai dizer, nossa, Isa, mas ali você aceitou Jesus? Claro que não, imagina. Demoraram alguns anos ainda. Mas o Senhor Deus conhecia meu coração. E é por isso que eu contei essa história para você. Por isso eu parei para contar essa história para você. Porque Deus, Ele conhece o nosso coração. E Ele sabia que em algum momento o Espírito Santo ia conseguir arrancar daqui de dentro aquele coração de pedra e ia fazer um coração bom. Tão bom que hoje eu tô aqui para contar a história para você. Não é? Fui estudar no NASP, e rapidamente eu vou resumir essa história. Fui estudar no NASP, conheci uma outra amiga chamada Marta e um amigo chamado Josmar. Esses dois falavam de Deus para mim o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. E um dia, a professora de português, a professora Áurea, se ofereceu para dar um estudo bíblico para minha família. E eu disse para ela, a senhora pode ir, mas eu não vou participar desse estudo, porque eu vou sair todos os dias. Todos os sábados que a senhora for lá, eu vou estar fora. E, gente, todos os sábados que essa mulher marcou de ir na minha casa, eu não consegui sair nenhum dia. Acredita? Deus, Ele sabia que eu tinha que estar lá. Mas eu não participava na mesa do estudo. Eu ficava longe, ficava no sofá, chateada. Poxa vida, por que eu não consegui sair? A minha irmã guardou o sábado por um ano. Um ano. E eu só ali, ó, atormentando a cabeça da coitada o tempo todo. O tempo todo eu atormentei a cabeça dela. Que chatice, que é isso? Vamos passear, vamos sair, não sei lá, não sei lá. Olha, eu era uma chata. Aí, um dia, eu sonhei com um campo verde, cheio de flores, a coisa mais linda do mundo. Eu cheguei lá no NASP e falei pra Marta. Falei, Marta, eu sonhei com um campo, assim. A Marta disse, é Deus falando pra você se batizar no batismo da primavera. Eu disse, que batismo, Marta? Para com isso, vamos batizar em batismo de primavera? Nada a ver. Ela disse, isso daí é Deus mandando você se batizar no batismo da primavera. No batismo da primavera tem flores, é a coisa mais linda, é tudo colorido. E eu fui pra casa pensativa naquele dia. Aí eu falei, será que Deus tá mandando me batizar? Nisso, gente, eu já estava assistindo já os estudos e já me interessando um pouquinho mais pelo que estava sendo falado ali a respeito desse Deus. Lembre-se que eu estudava na escola adventista. Olha como meu coração era duro, que eu não queria aceitar nada dessas coisas, muito menos ser adventista. Aí, eu fui e falei com o pastor, na época era o pastor Tito, pastor da igreja do Campo de Fora, e disse para ele que eu tinha que fazer para me batizar. Aí ele disse, você tem que guardar pelo menos um sábado. E eu guardei.
Um único sábado. Nesse único sábado que eu guardei, a minha irmã viu a diferença, viu que ela poderia também se batizar nesse dia. Ela falou com Deus em silêncio, só ela e Deus, ninguém soube, só soube depois. Ela falou para Deus: Senhor, se por um acaso for para eu me batizar junto com a Isabela, o Senhor, por favor, eram dias frios, muito gelados. Você tá percebendo que eu tô com blusa, né? É porque também tá muito frio. Eram dias bem gelados. E aí ela disse assim: se eu acordar sábado, que era o dia do batismo, se eu acordar sábado e tiver sol, um sol muito forte, ela dormia do lado da janela, a cama dela era do lado da janela. Se tiver um sol muito forte, é o Senhor dizendo para mim que é para poder me batizar. Você acredita que nós acordamos naquele sábado e tinha um sol, gente, que nossa, era muito forte. Era um sol assim sobrenatural realmente. Era de Deus. E a minha irmã resolveu se batizar naquele dia, no dia do meu batismo. Por sinal, eu ganhei vários vasos de flores e minha irmã não ganhou nenhum, porque ela não tinha avisado ninguém que ela ia se batizar, então ninguém presenteou ela e todo mundo sabia do meu batismo. Aí eu preciso dizer para você, o nosso Deus conhece o nosso coração. Ele sabe a hora certa. Ele sabe o momento certo. Ele sabia que ele tinha que conversar com Nicodemos e que ele tinha que levar essa mensagem para Nicodemos para que ele pudesse entender, para que ele pudesse abrir o coração, para que ele pudesse aceitar a Cristo. Abra o seu coração também. Aceite Jesus, aceite a Cristo e faça parte desse momento, desse reino, desse lugar que Deus tem preparado para mim e para você. Que o Senhor Jesus nos abençoe. E que nós possamos nos encontrar naquele grande dia, talvez não aqui na terra, não tem problema se a gente não se encontrar aqui, mas quem sabe lá no céu. E você possa dizer: Isabela, olha, Deus te usou para contar a sua experiência naquele dia num vídeo que eu assisti por acaso, mas que eu aceitei Jesus através da mensagem, da história de Nicodemos, que isso venha fazer diferença na minha e na sua vida. Nós vamos orar agora. Senhor nosso Deus, muito obrigado por se importar com cada um de nós. Obrigado porque o Senhor se preocupa tanto, 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 que o Senhor quer que estejamos contigo naquele grande dia. O Senhor quer nos dar a vida eterna. Então, por favor, Senhor, continue falando ao nosso coração. Continue lutando por nós. Não permita que o inimigo tenha poder para nos tirar do caminho. E que possamos aceitar o teu sacrifício, aceitar, Senhor Deus, o teu convite. E que possamos ser teus em espírito e em verdade. Te pedimos isto por Cristo Jesus. Amém. Te aguardo amanhã. Olha, compromisso é compromisso. Um abraço, fique com Deus.